Adentramos aqui nesse terreno com cores diferentes do solo, o que nos chamou a atenção. Parte que não nasce nenhuma planta, outras que nasce exclusivamente uma planta que nós chamamos de pirrichil, porque essa terra em algum momento foi salinizada com nitrato de sódio, como a gente viu em outro vídeo. E aqui nós estamos numa várzea de um rio, de um riacho. A gente vê que quanto mais próximo estiver do leito do riacho, menos essa planta pirrichil aparece. E até aparecem outras plantas, que no caso é o capim do gado, que não foi plantado aqui, chegou aqui por intermédio da água corrente, que trouxe essas sementes e encontrou aqui o solo ideal, sem pirrichil, que é essa grama salgada. E onde não tinha o pirrichil nasceu o capim, que é exatamente o leito do riacho, por onde corre bastante, abundantemente água doce durante a chuva, principalmente a água que nasce, a água proveniente das chuvas precipitadas na cidade impermeabilizada. Acredite se quiser, mas nós temos absoluta certeza que esse riacho que nós estamos acompanhando aqui é o famoso Riachuelo do Rio Grande do Norte. Ou seja, aí está à nossa frente a cidade de Riachuelo, onde nasce esse pequeno riacho, que é o Riachuelo. A gente vê que essa área foi uma área muito fértil, onde, por intermédio da agricultura e pecuária, conseguiu-se criar uma cidade que recebeu aqui o nome de Riachuelo, que, segundo a história no livro do professor José Cavalcante, Deda, família tradicional aqui de Riachuelo, esse nome foi dado a uma fazenda de gado, de criação de gado aqui, lá pelo século XVIII, XIX, que foi o núcleo da cidade de Riachuelo, porque o seu fundador, Manuel Severiano, na época da guerra, era um jovem de família abastada, morando em Ceará-Miri, que hoje é Grande Natal. E lá na época, esse jovem vibrava com os feitos que estavam acontecendo na Guerra do Paraguai, principalmente na Batalha do Riachuelo, quando a Marinha Brasileira conseguiu uma grande vitória, mesmo quando as forças terrestres, o exército brasileiro, estava capenga na guerra, perdendo a guerra para Solano Lopes, que era o imperador lá do Paraguai. Era o Brasil, Uruguai e Argentina brigando contra o Paraguai, e o Paraguai quase vencendo. De repente, a esquadra brasileira, da Marinha Brasileira, conseguiu uma grande vitória na Batalha do Riachuelo. E lá o Riachuelo é um rio, que ele lá chama de Riachuelo porque é um pequeno rio, porém rio caudaloso, por onde até avançava algum tipo de embarcação das marinhas em guerra por aquele riacho.
Então esse fundador de Riachuelo, Manuel Severiano, na época se conseguia essas terras, era chamada terra devolutas do governo, e o governo distribuía para poder situar as pessoas para desenvolver o lugar. Conseguiu esse pedaço de chão aqui, no Agreste, e pelo fato de ter vivido quando jovem, talvez com uns 16 anos de idade, foi em 1866, a Guerra do Paraguai, essa batalha do Riachuelo. Ele vibrava então com os feitos da marinha e botou o nome de Riachuelo nesse riacho. Enquanto que lá é um rio perene, por vezes caudaloso, com muita água, aqui é um riacho seco. A gente acredita que na época que isso aqui foi colonizado, que essa fazenda começou, esse riacho era um riacho perene, que tinha água correndo do tempo todo, o ano todo aí. Mas a partir do momento como foi desmatando a área todinha para fazer seus campos de lavoura e de pastagem do gado, o terreno nu, a terra secava, principalmente porque a agropecuária aqui era feita com fogo, secava, e o fato é que aí está um riacho que só tem água corrente da chuva por conta da impermeabilização do terreno da área urbana da cidade. É impermeabilizado, qualquer chuvinha escorre água para cá. Então na época da chuva deve ter água corrente aí, nesse pequeno riacho. E aí nós estamos vendo quanta diferença de plantas aqui. O que não é comum, ou seja, é artificial essa situação. Onde tem uma planta que a gente chama de pirrichil, que é essa grama, que é totalmente salgada a sua seiva, por conta do salite, que é o nitrato de sódio. Então o nitrato de sódio destruiu essa área, e hoje só existem duas plantas aqui, onde tem predominância do salitre, no caso o pirrichil e a algaroba. Mas agora aqui a gente vê que tem uns pedaços de chão que estão perdendo a salinidade e nascendo outro tipo de planta, plantas nativas da área, que é o pasto do gado. Porque a água da chuva é água doce, e simplesmente, à medida que foi passando o tempo, o homem já não tinha mais o que queimar, porque como a gente disse aqui, tudo foi feito com fogo. Todo ano o homem botava fogo para eliminar, que ele chama de limpar, eliminar as plantas nativas para poder abrir espaço para os campos de lavoura, de subsistência e gado, e criação de gado. Foi esse o resultado dessa destruição que está indo aqui, dessa transformação. Enquanto você tinha uma das áreas mais úmidas e férteis do Nordeste, nessas várzeas, aqui a gente vê o desastre que aconteceu, porque o homem passou pelo menos uns 70 anos com essas terras nuas, ocupando todos os anos, primeiro com lavoura de subsistência, depois com algodão e finalmente com pasto do gado. Aqui a gente está vendo então outro riacho que se encontra ali na frente com o Riachuelo. Esse aqui é chamado de Pedra Branca, também salinizado por conta do nitrato de sódio, que é um sal artificial criado pelo ácido nítrico, que é formado na atmosfera depois que o homem queima as plantas verdes, e depois com a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, principalmente aqui, essa fumaça vai para a atmosfera, e lá os elementos da fumaça, que são ácidos, vão fazer a junção de 3 gases que são livres na atmosfera. É o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio. E lá formou o NHO3, que é uma molécula de um ácido chamado ácido nítrico. E aqui nós estamos então acompanhando essa transformação que o homem fez aqui. E onde ele tinha tanta produção de alimentos, de algodão e criação de gado, hoje praticamente não consegue mais por conta do salitre que foi criado aqui.
E aqui a gente vê já o Riachuelo, que nasce dentro da cidade de Riachuelo, aqui no Rio Grande do Norte, no Agreste. E o Riacho Serra Branca, que se junta aqui já formando um sistema de um fluxo de água muito mais forte do que cada um individualmente. E aqui está chegando nós numa área que foi uma das áreas mais férteis do Nordeste, aqui com essa poça de lama ali no fundo, que na realidade é água totalmente salgada, onde não vive bicho, nenhum animal ali, nem peixe, nem sapo, nada suportaria viver aí por conta da alta salinidade que tem aqui. E aqui a gente vê o capim elefante, que o homem plantou aqui na área onde não tinha o salitre, ou onde o salitre foi retirado, já que a água da chuva é água doce, abundante, é superficial, arrasta todo o salitre para a baixada aí, para a depressão do terreno, no caso, a calha do riacho. E como a gente disse, aí são dois riachos juntos. O Riachuelo, que deu o nome a uma cidade, aqui no Agreste, Rio Grande do Norte, e o Pedra Branca. E aqui a gente está vendo um machixe, que não foi plantado, que nasceu, que é uma verdura aqui, chamada de verdura, bastante apreciada, tanto na culinária humana, como também pela maioria dos animais, principalmente os pássaros. E aqui nós estamos chegando nessa várzea de salitre, onde a cidade construiu o poço de excrementos, que aqui a gente chama de poço da merda. A gente vai tentar se aproximar para ver o que é que o nordestino, não vamos dizer nordestino, o que é que a comunidade científica brasileira chama de saneamento. Não sana, mas nós precisamos mostrar por que não sana. E junto aqui nós continuamos mostrando aqui então esse capim, que é chamado de capim elefante, que na época da chuva cresce até 3 centímetros por dia, com água doce aí abundante. E na época da seca agora, ele vai depender da umidade do ar que vem das bacias de decantação de excrementos que nós vimos agora ali ao lado. E vemos aqui o pecuarista levando o capim para o seu gado a partir daqui, o que não deixa de ser um benefício. Quer dizer, mesmo que essa várzea tenha sido abandonada com o tempo, por conta da alta salinidade, hoje elas estão sendo úteis, produzindo um capim que não se produz nos altos. Então nessa várzea é uma depressão do terreno, bastante umidade, um solo muito bom, rico, porque é matéria orgânica dissolvida ou tratada para ser massa orgânica de origem orgânica, para criar gases no mesmo lugar, gases, umidade, minerais, tudo na medida certa para proporcionar um terreno tão fértil e úmido que a gente está vendo aqui. E o plantio de capim elefante trazendo benefício como alimentação do gado. Nós vamos encerrar o nosso vídeo, porque nós vamos continuar mostrando nessa várzea outros usos por parte do homem. E nós vamos mostrar por que o homem chama de saneamento e não sana. Porque a gente sabe que esse líquido que vai escorrer aí pelo riacho, pela depressão do terreno, vai trazer danos até chegar ao rio Potengi, porque aqui nós estamos na bacia hidrográfica do rio Potengi. Vamos mostrar então agora o que ele chama de tratamento de esgoto.